Livro dos profetas Sofonias e Ageu. Sofonias, capítulo 1. Ameaças contra Judá e Jerusalém. Ou seja, para a linguagem de hoje, juízo investigativo da igreja e remanescentes de Efraim. Palavra do Senhor, vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Armon, rei de Judá. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os inimigos, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal, e o nome dos quemarins com os sacerdotes. Camarins, que significa que é ministrantes dos ídolos, os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Malcã, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor hei de castigar os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem de vestidura estranha. Castigarei também naquele dia todos aqueles que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, e grande quebranto desde os outeiros. Uivai, vós moradores de Maquetés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os carregadores de dinheiro são destruídos. E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei Jerusalém e com lanternas, e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem mal. Por isso será saqueada a sua fazenda e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não lhes beberão o vinho. O grande dia do Senhor está perto. Está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. E aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido
contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Amados em Cristo, Deus é fiel e devemos nos certificar de que estamos no caminho correto no nosso proceder diário. Por isso, vigiando sempre, orando sem cessar, mantendo-nos ligados, se possível 24 horas por dia, antenados no reino de Deus, quer seja no trabalho, quer seja escola, em casa, na rua, conversando com os amigos. É o conselho que o Senhor disse para Josué antes dele tomar posse da terra prometida: não te aparte da tua boca o livro da lei, não te desvie dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Antes nele medita dia e noite, ou seja, às 24 horas. Portanto, queridos, é chegada a hora, o dia do Senhor logo vem, e assim como 2,5 tribos de Israel tomaram posse na herança antes de atravessar o Jordão para tomar posse do total de Canaã, houve-se um concerto, não é isso? Aquelas tribos tomaram posse antes, houve-se um concerto com as demais tribos sob liderança de Moisés, e todo Israel unido marchou para conquistar Canaã. E o paralelo profético com o Brasil nos leva a uma proximidade muito próxima deste acontecimento. Quiçá, 2,5 tribos possam tomar posse, quer seja no ministério, no governo, e o futuro ao nosso Deus pertence. Nós podemos apenas analisar e estar interpretando conforme as evidências da palavra do Senhor. Mas a nós homens que não conhecemos nenhum dos 7 Espíritos de Deus, a nós é dado conhecimento de parte. Quando nós, em unidade, em comunhão com os irmãos, dialogamos e trocamos ideias com os amados, então poderemos completar a nossa porção do nosso conhecimento com o conhecimento do amado em Cristo, quer seja de outra tribo de Israel, pelos judeus messiânicos, ou por outra tribo dos cristãos evangélicos, por outras igrejas de denominação evangélica. Pois sabemos que no Salmo 133 nos diz que ó quão bom e agradável é estarem unidos em união os irmãos. Ali é que Deus determina a nossa bênção e a nossa herança tomaremos para sempre. Pois, pelas interpretações do contexto geral da palavra do Senhor, tudo leva à indicação disto. É o que vamos ver logo no finalzinho deste áudio-vídeo, no último capítulo de Ageu, que o inimigo será destruído, só que aí temos que analisar se vai ser o inimigo no Brasil, que poderá ser destruído em parte, ou o inimigo que será com a volta em glória do Senhor Jesus após a tribulação, a grande tribulação, para resgatar então os remanescentes de Efraim, que são lá a casa de José, o Israel
físico, ou o judeu que não reconheceu o senhorio de Jesus até o arrebatamento, a primeira ressurreição e o arrebatamento da igreja. Com isso, a promessa maravilhosa do Senhor no verso 4 desse capítulo 1 de Sofonias é com relação a exterminar no lugar, o resto de Baal. E, com certeza, isso acontecerá, porque Isaías 2, do versículo 18 a 22 diz: por causa da presença espantosa do Senhor, desaparecerão todos os ídolos da face da terra, ou da nossa terra, no primeiro plano, pois Deus salvará a igreja primeiramente, para depois salvar Israel, ou os remanescentes de Efraim. Então, primeiro o resgate da igreja fiel, através do corpo de Cristo, e depois a união das duas varas, que acontecerá para que seja destruído os 3 pastores. 3 pastores é o que diz lá em Zacarias 11, versos 7 e 8. Os 3 pastores retrata a trindade satânica descrita em Apocalipse, que nós podemos ver ela hoje em nossos dias, na nossa nação e nas religiões de forma geral, através da Babilônia, representada pela Igreja Católica Romana, com a doutrina de idolatria, pecado pelo qual Dan, a tribo de Dan todinha, foi excluída dos 144 mil selados. É um estudo que pode ser visto lá no livro de 1 Reis. No livro de 1 Reis, capítulo 12, de 28 a 30, com os 2 bezerros de ouro, que foi posto um em Betel e o outro em Dan. E bem como Apocalipse 7, do verso 3 a 8. Não encontrará lá os 12 mil selados da tribo de Dan. E no nosso país, exortamos a Igreja Católica a se arrepender e voltar para o seu primeiro amor, antes que ela continue a sofrer aquela carta de condenação que existe em Apocalipse 2, capítulo 2, do verso 20 a 23. Pois o câncer está corroendo os idólatras de forma em geral, não somente na Igreja Católica, como espíritas e outras religiões que têm virado as costas para o nosso primeiro amor. Amados, e com isso, amado, independente da nossa condição cristã, evangélica, protestante, judeu-messiânica ou outras religiões, que ainda não se encaixaram no contexto da Bíblia original, naquela que foi montada no ano 200 depois de Cristo, porque após isso foram feitos adendos e foram surgindo novas religiões após o ano 325, algumas até um pouco antes, e nós temos que, com a sinceridade do nosso coração, espírito e alma, nós devemos nos arrepender individualmente, voltar ao Senhor e santificar. Porque o versículo 7 deste capítulo 1 de Sofonias nos exorta sobre a santificação dos convidados para a boda do Cordeiro. Todos nós somos convidados para a boda do Cordeiro, ainda que não tenha recebido o Senhor Jesus por enquanto. Por isso, a nossa missão de exortar, continuar pregando o Evangelho, para que sejam resgatados aqueles chamados, escolhidos, que ainda não se aliançaram numa das igrejas fiéis do corpo de Cristo. No versículo 13, vemos que há
uma provisão do Senhor, uma promessa com relação à transferência de riquezas, ou seja, os dizeres de que a fazenda dos poderosos será saqueada, e sendo saqueada, será transferida para o reino de Deus e para os fiéis, conforme as promessas do livro de Zacarias, na segunda parte do livro de Zacarias, com relação à igreja exaltada. Capítulo 2: Ameaças contra diversas nações. Ou seja, exortai-vos, vivei a perfeita lei da liberdade, para que Deus seja Senhor em vossas pátrias. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação, que não tens desejo. Desejo com significado de vergonha. Antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor? Porque Gaza será desamparada e Asquelon assolada. Asdod ao meio-dia será expelida, e Ecrom desarraigada. Ai dos habitantes da borda do mar, do povo dos quereteus. A palavra do Senhor será sobre vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja morador, e a borda do mar será de pastagens, como cabanas para os pastores e currais para os rebanhos, e será a costa para o resto da casa de Judá, para que nela apacentem à tarde, e assentarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, vos visitará, porque o Senhor, seu Deus, os visitará e reduzirá os seus cativos. Eu ouvi o escárnio de Moabe, e as injustiças e as injustas palavras dos filhos de Amon, com que se escarnecem do meu povo e se engrandecem contra o seu termo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, e assolação perpétua, e o resto do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível para eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, todas as ilhas das nações. Também vós, ó etíopes, sereis mortos com a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte, e destruirá a Assíria,
e fará de Nínive uma assolação, terra seca como o deserto. E ao meio-dia repousarão os rebanhos, todos os animais dos povos, e alojar-se-ão nos seus capitéis, assim o pelicano como o ouriço. A voz do seu canto retinirá nas janelas, e assolação estará no umbral, quando tiver descoberto a sua obra do cedro. Esta é a cidade alegre e descuidada, que dizia no seu coração: eu sou e não há outro além de mim. Como se tornou em assolação, em pousada de animais, qualquer que passar por ela assobiará e meneará a sua mão. Amados, este capítulo, uma promessa que em nossos dias parte nós já vivemos. Vemos que houve o cumprimento de uma profecia em julho de 2010, quando pela primeira vez um presidente da Assíria visitou o solo brasileiro, assim como em uma época anterior também, um governante do Irã pisou pela primeira vez no solo brasileiro. E dentro desta profecia que está descrita em Miqueias, capítulo 5, verso 5, lá nos diz: e este, Jesus, será a nossa paz, quando a Assíria visitar a nossa terra e pisar em nossos palácios. Então levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Ou seja, está grave a situação na Assíria, a opressão, o governo massacrando algumas comunidades. E o que está havendo? Existe a necessidade de que o corpo de Cristo, embrenhado na missão de resgatar e salvar, abrace a causa. O grupo está fornecendo ajuda para aqueles necessitados, para que levem remédios, para que levem qualquer tipo de ajuda humanitária, porque o regime opressor de Assad, salvo engano o nome do presidente, está sendo muito rigoroso para aqueles que não sei se estão clamando por liberdade ou se clamam por alguma forma de poder ou por alguma luta partidária. Não posso dizer nada com clareza, pois eu olhei as notícias por alto, portanto, pesquisei muito pouca coisa a respeito disso por internet. Não tenho visto jornalismo por TV ou rádio e estou um pouco separado desses acontecimentos. Mas o que sei foi por e-mail que recebi deste grupo, que se chama Havas, e seu site www.havas.org. esteja disposto a ajudar. Faça pesquisa, que você pode ajudar de várias formas, quer por ajuda financeira, fazendo donativos para que eles possam enviar ajudas humanitárias, quer por medicamentos, quer por alimentos, roupas, etc. Então, amados, que possamos socorrer nossos irmãos, estes filhos ou criaturas de Deus, para que possam ser amparados nesse momento difícil que estão passando em sua nação, por conta de um regime de governo ditatorial.
Por isso, com isso, queridos, vemos que o Espírito de Deus nos proclama, né, as demais nações, como vimos no versículo 1 desse capítulo 2, que, ó nações, congrega-te, congrega-te, ó nação que não tens desejo. Ou seja, o que está acontecendo com a Síria é algo semelhante ao que clama neste versículo 1. Pois o regime ditatorial dos países de ditadura, eles oprimem o direito do pobre, do necessitado, e aquilo que o presidente da Síria passou, o senhor Assad, né, em 2010, passou em entrevista em nossa nação, pelo que estamos vendo acontecer hoje na sua nação, ele não foi verdadeiro nas suas entrevistas. Traz neste capítulo uma confirmação do que a batalha de Armagedon será no final da grande tribulação, ou seja, na grande tribulação, caminhando para o final, e que o resto do povo saqueará tanto Moabe quanto Amon, ou seja, Moabe será como Sodoma e Amon como Gomorra. E a destruição da Assíria está se incluindo nesse pacote, mas que nós já estamos vendo alguns sinais que o Espírito Santo do Deus vivo está movendo, né, o coração daqueles moradores daquela nação, para que eles se despertem para a liberdade. Portanto, eu acredito que isto acontecerá em outras nações, e principalmente se nós aqui dobrarmos o joelho e orarmos, clamarmos ao Senhor por liberdade, liberdade nessas nações. Clamaremos e o Senhor enviará seus anjos a trabalhar em favor do povo, do restante de Jacó e do restante de Efraim, que está naquelas terras, naquelas nações. Por isso, nós podemos ter nestes povos massacrados tanto os remanescentes de Jacó, da igreja fiel, quanto dos remanescentes de Efraim. Por isso, nós devemos estar atentos e, como não sabemos quem é, devemos amar a todos de forma igual, porque cabe a nós somente o amor e transmitir a mensagem do Evangelho. Ao mais, o Senhor completará e fará a obra. Com isso, o que está descrito nesse capítulo 2, do verso 8 ao verso 10, creio que é acontecimento para a grande tribulação, enquanto que alguns outros acontecimentos, talvez do versículo 13 também, a completa, né, destruição da Síria, também se dê na batalha do Armagedon, pois, como esse paralelo da 70ª semana é muito próximo e baseado em Apocalipse capítulo 12, no verso 6 e 14, e no verso 17, né, na parte B, nós vemos que aquela mulher também é Israel e também é a igreja.
pois no próprio verso 17, no finalzinho, lá na parte B dele, mostra isso para nós. Israel, aqueles que guardam o mandamento do Senhor, e a igreja, que tem o testemunho de Jesus Cristo. Amados, vamos saber dividir a palavra profética e colocar a nossa interpretação na ordem cronológica conforme diz a palavra do Senhor, e não, como diz o pastor Meno Kellischer, da chamada.com.br. Você pode acessar alguns vídeos dele no Chamada Online no YouTube, e com muita sabedoria ele tem ensinado a igreja a saber dividir a palavra profética. É como um especialista, né, que está montando esse quebra-cabeça do contexto geral da palavra de Deus, mas colocando cada coisa em ordem do seu tempo para seu devido momento. Portanto, vamos estar cada vez mais aprendendo com estes amados em Cristo, judeus messiânicos, e que também nós possamos contribuir com eles de alguma forma, com algum conhecimento que possamos ter, e estarmos mutuamente nos dialogando e trocando informações. Capítulo 3. O castigo de Jerusalém, a promessa feita aos fiéis. Promessa feita aos fiéis em nossos tempos. Vemos que hoje para nós é a igreja, e bem como ainda todos aqueles do remanescente de Efraim que não se dobraram para Baal, e com certeza, quando passarem pela grande tribulação, não se dobrarão para o anticristo. Ai da rebelde e manchada da cidade opressora. Ai da rebelde e manchada da cidade opressora. Não ouve a voz do Senhor. Não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus inimigos. Brincadeira, meu Deus. Os seus príncipes são leões, rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos de tarde, que não deixam os ossos para outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanam o santuário. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminarei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças. O ponto
a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia derribado. Conforme o que havia determinado. Mas eles não levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras, portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, o dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, que toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo, porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com um mesmo espírito. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersação, a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. Naquele dia não se envergonharás de nenhuma das suas obras, com que te rebelastes contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerá no meu santo nome. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão em meu nome. Glória a Deus. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Rejubila-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou os teus inimigos, ó Senhor. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor.
regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em ti se entristeceram por causa da reunião solene, e eu os congregarei, esses para os quais o peso foi uma afronta. Eis que naquele tempo procedereis contra todos os que se afligem, e salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra, em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei. Certamente vos darei em nome um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Glória a Deus, amados. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e que lembremos sempre de dar a este magnífico Deus, como nos diz o louvor de Fernanda Lara, Deus do novo Israel, somente Ele é digno de toda a honra, todo o louvor. Amados, vemos que no final deste capítulo 3, de Sofonias, a colocação do Senhor para a alegria do louvor que cantará os remanescentes de Efraim naquele tempo. Pois, quantas vezes, nessa leitura deste capítulo 3, principalmente na segunda parte, houve-se a repetição, naquele dia e naquele tempo. Ou seja, o livramento do Senhor é certo. Esperamos eles, que possamos esperá-lo com amor, fé, esperança e paz no Senhor Jesus, para que, quando este dia chegar, possamos estar vigilantes e com as nossas botijas de azeite ou seja, com as nossas botijas de azeite despojando para fora, para que possamos repassar um pouco deste fogo consumidor e deste bálsamo, dessa unção que está em nossas vidas para os nossos semelhantes, para que nós possamos contaminá-los com o amor de Cristo. E, com certeza, isso acontecerá em nossos dias, pois a promessa da chuva tardia, que é a chuva da primavera, está para acontecer. E, considerando o nosso calendário romano, vemos que a primavera é a chuva da penúltima estação, restando depois da primavera apenas a metade do verão, até dezembro, não é isso? Então, portanto, amados, que possamos estar ligados a entender os tempos e também a interpretar esta questão não da forma conforme hoje, mas que possamos buscar a prudência conforme o calendário hebraico e estar vendo qual a semelhança de encaixe da primavera para nós e a primavera lá em Israel, para que a gente possa entender
ou aproximar, né, melhor este tempo, embora aquele dia, aquela hora e aquele ano só o Senhor sabe. Se ouvire alguém falando assim, sai fora, amado, cuidado que é lobo. E com isso vemos aqui a partir do versículo 13, né, até o versículo 20 desse capítulo 3, o cantar regozijante de Israel e o cantar alegremente da filha de Sião, que no caso é a igreja, e exultar de todo o coração a filha de Jerusalém, que no caso, né, faz-se alusão a Israel, os remanescentes de Efraim. Uma questão lógica que podemos observar a forma com que o Espírito Santo está falando para nós hoje, através dos louvores, ou seja, é o Espírito Santo nos ajudando a interpretar a palavra de Deus através dos louvores inspirados. Por exemplo, André Valadão, ele gravou um louvor onde se diz o país da adoração. Com a interpretação da letra daquele louvor, podemos ver que ela se encaixa perfeitamente na palavra de Deus, pois o Brasil, como um país adorador, seguirá conforme Zacarias 11, 7, 8 e 12, 7, 8, versículo 7 e 8 também, podemos ver que haverá a união das duas varas, como André Valadão canta: um povo, um rei, uma nação, um time. E no caso, com relação a salvação ser primeiro para a igreja, ou os remanescentes de Jacó, André Valadão também canta, numa frase, naquele louvor de adoração: o país do futebol é o país da adoração. Amém, queridos? Então, que possamos estar dentro desse mover do Espírito Santo e antenados, né, na letra, no significado do louvor, conforme o contexto da palavra. Sabemos que tem alguns louvores, como no curso que participei, né, um dos professores do Diante do Trono de Belo Horizonte, ele pôde passar para nós a respeito de alguns louvores na teoria da prosperidade, em que se há ali uma certa colocação um pouco divergente com a palavra do Senhor, ou seja, frases onde a pessoa declara frases questionando, ou às vezes até obrigando a Deus a abençoá-la, cantando naquele hino e louvor, contudo, indo contra, de forma contra o princípio da palavra de Deus. Um louvor maravilhoso, eu canto ele várias vezes, mas nós devemos ter o cuidado de estar analisando com relação da Aline Barros, que é uma intérprete inspirada pelo Espírito Santo, né? Tem seus talentos infundáveis, incomparáveis, né? Que é uma serva do Senhor fiel, né? Mas nesse louvor, embora seja muito bonito o louvor, se a gente for analisar friamente a palavra do Senhor no ato em que Jesus pediu para que os homens retirassem a pedra do túmulo. No entanto, naquele louvor, o refrão fala: pede para Deus remover a nossa pedra. Ou seja, remove a minha pedra, me chama pelo nome. Um pouco de base sei que tem aqui, né, como diz aqui em um desses versículos, no versículo 9 desse capítulo 3, onde Deus diz: darei lábios puros aos povos,
Então é Deus que coloca a palavra em nossa boca, assim como Jesus disse: não se assusteis, pois não se preocupe com o que irão dizer, o Espírito Santo falará por vós. Com isso, amado, quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele disse: tirai a pedra. E aquele ensinamento que temos para nós hoje é que tem coisa que Deus não fará por nós. Nós é que temos que tomar a decisão, atitude de arrependimento, quebrantamento, clamar a Ele, aí sim Ele virá e nos socorrerá. Caso contrário, se continuarmos rebelde, continuarmos duro e querendo que Deus faz coisa que nós temos que fazer, misericórdia. Aí o Espírito Santo não vem e o azeite não é derramado no vaso, que é o nosso corpo, coração, alma e espírito. No versículo 4 desse capítulo 3, traz uma colocação muito terrível, e que é para nós, na igreja fiel hoje, estarmos atentos, pois em Ezequiel, no capítulo 8, lá faz uma alusão, quando Ezequiel teve aquela visão, Deus chamando ele para entrar no templo e ver a abominação, que Deus ia mostrar para Ezequiel, a abominação que fazem, né, dentro ou em secreto, os sacerdotes, né, que hoje, além de sacerdotes, temos pastores, mas que nós possamos clamar ao Senhor o perdão para esses pastores, como não me lembro se é no livro de Amós ou Miqueias, que está descrito que Deus iria curar o pecado dos remanescentes de Jacó, que são os pastores, porque o erro de Jacó é Samaria. E Samaria, para você que já viu o áudio e vídeo do livro de Oséias, você vai entender que dentro das religiões no Brasil, Samaria é a maçonaria, ou seitas ocultas, ou aquelas pessoas que usam do comércio, usam de balança enganosa no comércio para se enriquecerem. Portanto, que possamos estar atentos, ligando a palavra do Senhor do contexto daquela época, mas não se esquecendo de analisarmos o que o Espírito Santo quer falar no contexto hoje para nós, sem que a gente saia do princípio da legalidade da lei do Senhor. É preciso analisar com cautela, pois há 3 anos atrás fiz uma interpretação que hoje vejo que é um pouco equivocada. Naquela época eu não conhecia a teoria das 2 casas, e em Oséias 4:6 justamente nos fala: o meu povo peca ou erra porque lhe falta conhecimento. Portanto, queridos, não vamos bobear, vamos buscar o conhecimento do Senhor para que possamos estar vigilantes e atentos para o cumprimento da profecia, e que, no caso, o Senhor chama a palavra do Senhor é sempre voltada para Israel. Contudo, tem alguns textos que se dá uma interpretação num paralelo para os nossos dias hoje, considerando esta teoria das 2 casas e também considerando a escolha de Abraão. E dentro da escolha de Abraão, né, do chamado de Abraão pai de multidões, nós vemos a respeito do que Jesus falou em Mateus 21:43, o evangelho do reino vos será tirado, ou seja, daqueles
dentro das tribos de Abraão, mas que rejeitaram o Messias, como já estava prescrito a sua rejeição. Já estava prescrito nos livros dos profetas a sua rejeição. E hoje, nesse paralelo profético, lá, considerando Isaías 41, verso 8, e também Oséias capítulo 5, verso 8, o que podemos entender? Isaías 41, 8 diz: Israel, meu servo, ou seja, filho, o herdeiro, e Jacó, a quem elegi, ou seja, somos gentios, somos a quem o Senhor nos elegeu após aquela escolha de filho. E semente de Abraão, amigo de Deus, são todos aqueles remanescentes de Jacó e de Efraim que estão espalhados entre as nações. E por isso esse versículo se encaixa em Oséias 5:8 da seguinte forma: toque a buzina no Brasil, Gibeá, a trombeta em Jerusalém, Ramá, e gritai altamente entre as nações, Bet-Aven, após ti, ó Benjamim. Glória ao santo e glorioso Deus. Portanto, Jerusalém, em Israel, Brasília, esse deserto preparado por Deus, onde está escondido o Israel espiritual, Brasil, né? Brasília também é uma simbologia de cidade ensanguentada, pois, da mesma forma que Israel, antes do cativeiro babilônico, multiplicava os pecados e a idolatria e a corrupção e outras mais, no nosso país tem alguma coisa diferente nos dias de hoje? E mais ainda, né, vemos desde a época da fundação, né, 1500, que quando fincou-se a primeira cruz lá em Porto Seguro, aquela cruz de um catolicismo misturado, né, enraizado com feitiçaria, já começou a contaminar essa terra, mas que estava conforme os planos do Senhor. E Brasília, com a sua fundação em 21 de abril de 62, também teve a contaminação, a confirmação deste pacto com o Egito por trás da Igreja Católica, agora por trás da reencarnação, né, se concretizando esse pacto lá através da fundação de Brasília, onde todo dia 21 de abril o sol, após passar pelo Egito e clarear a múmia do faraó Akenaton, aqui no Brasil, JK, que se intitulava a reencarnação daquele faraó que construiu a cidade de Mênfis, aqui no Brasil, ele construiu Brasília nos moldes de Mênfis. E, com certeza, Niemeyer, né, talvez um desses Illuminatis também, né, arquitetou o H do Congresso, o Memorial JK, todo aquele posicionamento de Brasília foi basicamente calculada para que no mesmo dia 21 de abril o sol passasse pelo Egito e no mesmo dia passasse aqui no Brasil. Ele passa pelo H do Congresso e reflete no espelho do Memorial JK e clareia o sarcófago onde está o caixão de JK. E cada vez mais este governo em nossa nação está confirmando aquele pacto. E uma coisa interessante que eu vi na internet ontem, quando pesquisava, né, algumas imagens, eu não me recordo o site, mas é um monumento que estão fazendo em Brasília
com cerca de 100 metros de altura. Este monumento é tipo uma seta que aponta para o H do Congresso. Creio eu que, pelo que eu pude observar de uma forma assim aproximada, talvez essa seta esteja apontando para o local exato em que o Sol passa naquele dia, 21 de abril, e clareia o sarcófago lá de JK. Agora, amados, cá para nós, está na hora de mudar essa situação, não está? Jesus Cristo, um monumento com 100 metros de altura para indicar posição do pacto com a morte, para mostrar a posição do pacto com o Egito. Misericórdia, clamemos ao Senhor para que Ele tenha misericórdia e compaixão de nós, para que possamos fazer, mas não para lembrar do pacto com a morte, mas sim para lembrar do pacto com a vida. Embora, estão eles lá trabalhando para fazer esses monumentos com o pacto com a... Talvez lembrando para esse pacto, mas vendo de um outro ângulo de visão, nós podemos também tirar em Brasília um detalhe interessante, que vocês poderão ver em um desses desenhos, que, embora, me perdoem, eu tentei fazer a correção, mas ainda não corrigi. Tem algumas coisas erradas na parte de cima daquele desenho com relação à tríade, trindade divina, na Praça Três Poderes em Brasília. Ou seja, pode ser, talvez seja o próprio Espírito de Deus, mostrando a eles o que se deve ser feito, mas ainda está um pouco obscuro, não tenho certeza. Só que, no entanto, o que acontece? O H também tem a simbologia da lei, ou seja, é lá que está o legislativo, o Senado e a Câmara dos Deputados. A lei simboliza o Pai. Agora, é chegada a hora da igreja se levantar para desfazer este pacto com a morte e proclamarmos o conserto, a renovação da aliança do Brasil com as leis do Senhor. Por isso, confira lá em Números 24:17 e veja que um dos símbolos principais entre esta questão será a mudança, será nós pedirmos, clamarmos, e fazermos abaixo-assinado, encaminhar para o Senado, para a Câmara dos Deputados, a mudança do sinete oficial da nação brasileira. A partir do momento em que fizermos essa mudança, com certeza, trocar a estrela do pentagrama, que é essa estrela de satanismo, de nova era, de bruxaria, colocarmos o hexagrama, que é a estrela de Davi, a estrela em que há fundamento bíblico para ela, pois o fundamento bíblico que existe para o pentagrama é somente lá em Atos capítulo 7, verso 43. Você pode ver lá que, enquanto o povo estava 40 anos no deserto, não ofereceram sacrifício para Deus, mas sim para o Deus Moloque. E Deus, o Espírito Santo, escreveu, inspirou lá Lucas a escrever 63 anos, depois do ano Domini, com relação a transportar-vos-ei para além da Babilônia. Ou seja, a Babilônia ali falada naquele momento que Lucas escreveu, era a Babilônia hoje, essa Babilônia espiritual, porque a Babilônia física já havia sido destruída cerca de 70 anos ou mais antes de Jesus. Louvado seja Deus, amados? Então, que possamos clamar, orar, para que o Senhor arranque as vendas dos olhos de
alguns pastores dentro dos grupos evangélicos ou protestantes que ainda estão enganados por algum tipo de pacto, quer por maçonaria ou por alguma outro tipo de seita. Que possamos então estarmos unidos em oração a estes amados em Cristo, para que o Senhor desperte deles o romper, né, o arrependimento, tirar toda essa aliança com o outro lado, e com certeza para que a tríade babilônica possa ser desraigada do meio cristão, desraigada de todo o meio cristão, e que possamos obedecer à lei do Senhor, porque Jesus não mudou nenhum dos mandamentos. O decálogo continua, o sábado ainda é o eterno e perpétuo dia do Senhor, porque Jesus somente resumiu do primeiro ao quarto em amar a Deus com toda a tua alma, espírito e coração. E ao próximo como a ti mesmo, resumiu do quinto ao 10º. E em Mateus 5,17, o amado pode conferir que ele não veio para mudar a lei, mas para cumprir a lei, a santa lei do Senhor. Glória a Deus. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Ageu repreendeu o povo por causa de suas inúmeras Ageu repreende o povo por causa de sua inércia e o exorta a reedificar o templo. Para nossos dias hoje, a repreensão e exortação é para que possamos nos levantar para estarmos atentos dentro da nossa comunidade, a estarmos fazendo, né, a obra de Cristo, não somente na forma evangelística nas igrejas, mas que possamos estar participando no social, participando na comunidade, quer sociedade meio de bairro, ou quer alguma atividade social por outras entidades. E, com relação a reedificar o templo, devemos hoje reedificar nossos altares, que são nossos corações, espírito e alma, para que possamos, arrependidos, entender o processo de reedificação dos altares dentro do corpo de Cristo. No ano 2º do rei Dario, no 6º mês, o 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel. Filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Deus do céu. É para vós tempo de edificardes vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muitos
semeais muito e recolheis pouco. Comeis muito, não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Revesti-vos, vestivos, vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei eu e serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito e edificastes pouco, e fizestes pouco quando o trouxestes para casa. Eu lhe assoprei, porque eu lhe assoprei, e por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e terra retém os seus frutos. E fiz vir a cega sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, o Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, embaixador, que significa mensageiro. Lan mashneri kavalash nivi hasnava kohmi hablas. Falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco. Diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Oh, glórias ao santo e magnífico Deus, amados. Ele é um Deus fiel.
maravilhoso. E, com certeza, nossos lábios não se cansarão de louvar e glorificar as maravilhas que Ele tem feito por nós. Pois, vemos aqui que Ele deseja reedificar nossos altares. Ele, o Deus vivo, é quem deseja estar. Pois é Ele quem conclama a nós a aplicar o nosso coração naquilo que é certo, naquilo que Ele tem para nós, ou seja, nos caminhos como Jesus falou nos evangelhos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas, amado, para nós, o mais importante deve ser a salvação. A riqueza, com relação à saúde, nós a teremos quando adoramos ao Senhor e oramos e buscamos a Ele sempre em primeiro lugar. Por quê? Salmo 91, Salmo 23, são promessas que vivem aqueles que estão ligados, conectados no Senhor 24 horas por dia. Agora, se a pessoa ainda não aplicou o coração por inteiro, né, na adoração, na oração, no serviço de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, infelizmente, não é por castigo, mas é por desleixo da própria pessoa. Pois o pastor, né, o reverendo Mark Murdock, dos Estados Unidos, ele, em um dos DVD dele, onde ele falando sobre sabedoria e unção da diferença, ele começa, e fala ali também, né, os 7 erros dos pastores. Você pode estar vendo, por enquanto, 2 partes desse áudio, desse vídeo, desse DVD. Ainda não publiquei a 3ª e 4ª, porque ainda não consegui o e-mail do pastor Mark Murdock, para saber se ele autoriza eu estar colocando essa mensagem, o complemento, né, inteiro da mensagem no YouTube. Com isso, meus amados, o pastor fala, né, no começo da introdução desta palavra, que o pai dele, um pastor, um homem de Deus, que não saía palavra de engano, não saía palavra torpe nenhuma da boca dele. Ele não, em toda a vida dele, o pastor não se lembrava dele ter ficado 1 hora, gastado 1 hora em hospitais. Não tomava remédio porque a doença não o acometia. Mas o pai dele aplicava coisa em torno de 6 horas de oração todos os dias e estava constantemente em adoração, ou seja, era o dia todo antenado com a parabólica sintonizada, né, lá para o sentido nordeste, né? Nós estamos aqui no Brasil, hemisfério sul. Quando queremos nos localizar para Israel, é só olharmos para o nascer do sol. Onde o sol nasce é a direção leste, e onde ele se põe é o oeste. Ao norte, ou seja, se colocarmos o nascente à direita e o poente à esquerda, a nossa frente estará ao norte e a nossa retaguarda por trás estará ao sul. Com isso, Israel fica a 2 graus de nossa posição, Minas Gerais, ou ainda mais, né, Poços de Caldas, na boca do mapa dessa silhueta do ser humano, que é boca de Jesus ou boca de José. Talvez, né, dessa cidade, não sei. Saia talvez
um profeta que possa se cumprir Oséias 5:8. Será? A posição geográfica de Minas Gerais indica que Poços de Caldas está na boca de Jesus, né, ou do Mineirinho, né? Mas, embora tenha muitas pessoas que olham por causa do nariz pontudo, né, o nariz apontado, falam que é uma bruxa, né? Mas é porque o pensamento dele está focado no mal e não no bem. Quando a gente está focado no bem, a gente não vê o mal, a gente vê o bem. Então, com isso, pode ser que dessa cidade saia, né, alguma liderança, não sei se em destaque, né, nacional ou para que sentido, ou se tem alguma coisa a ver com aquela questão de Oséias 5:8, mas que é uma curiosidade apenas. E no verso 9, Deus traz uma colocação, verso 9 não, amados, o verso 8, na parte B, Deus traz uma colocação que devemos subir no monte para edificar, né, a casa do Senhor, e edificar a casa e para que dela Deus seja glorificado. E assim nós devemos olhar para Ele, olhar para Deus. Este capítulo 1 de Ageu nos traz que, às vezes, por causa da nossa ansiedade, nós temos trabalhado muito, mas colhido pouco. Olhamos para muitas coisas, mas temos pouco resultado. Aconteceu demais comigo, amados. Confesso, viu, que eu querendo fazer tanta coisa ao mesmo tempo, acabava que não fazia nada. Misericórdia, queridos. Até que agora, pouco a pouco, o Senhor está me libertando, né, dessa ansiedade e deste desespero, né, de querer fazer muita coisa do mesmo tempo. Não, nós temos que devagarzinho, na paz. Aprendi em 2007 muito com a professora de contabilidade no curso de gestão empresarial. Ela dizia, esqueci o nome dela, vamos por parte. Então, devemos assim o fazer, por parte, para que não cometemos o erro de tropeçar. No verso 13 deste capítulo 1 de Ageu, tem uma colocação interessante. O profeta, estou lendo aqui esta santa palavra do Senhor, pela tradição Almeida, corrigida e revisada, e impressa pelos Gideões Missionários de Última Hora de Camboriú, Santa Catarina. E os estudos dele são voltados, né, com algumas colocações seguindo o Almeida e algumas colocações com alguma questão voltada para a última hora. E essa colocação é uma explicação do que é embaixador do Senhor. Embaixador do Senhor, o apóstolo Paulo já nos diz lá, né, que o Pedro também escreve, né, falando que somos príncipes e princesas do Senhor, embaixadores de Cristo, para levarmos o evangelho da paz em todos os cantos. Contudo, nada mais é do que um mensageiro. E para fazermos um paralelo desse gancho com o paralelo de Malaquias 3, no verso 2, no verso 1, vemos que lá fala que Jesus, antes da sua primeira vinda, enviou o mensageiro, que endireitou as veredas no deserto para que o Senhor pudesse passar. E aquele deserto, vemos que João Batista pregava no deserto, vivia no deserto, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre.
ele, João Batista, foi aquele mensageiro, o anjo do concerto. E, como paralelo de interpretação para o nosso tempo hoje, está muito próximo, e há a profecia de Zacarias 11, 7 e 8, e também Zacarias 12, 7 e 8, onde, na primeira referência, fala sobre unir as duas varas, para que seja primeiro resgatado os remanescentes de Jacó, onde os dois versos, Zacarias 11, verso 7 e o capítulo 12, verso 7, fazem o mesmo paralelo, pois a união para salvar primeiro a casa de Jacó, ou os remanescentes da casa de Davi, que é a igreja fiel, ou corpo de Cristo, dentro das 24 tribos, numa simbologia de 12 tribos de cristãos evangélicos e protestantes, e 12 tribos numa simbologia de judeus messiânicos. Aí tem a vara graça para evangélicos e protestantes, e a vara união para judeus messiânicos. Contudo, no verso 8, nos dois versos 8, lá de Zacarias 11 e Zacarias 12, esses dois versos 8 também fazem um paralelo muito próximo, pois no capítulo 11 fala-se que Deus destruirá os 3 pastores. E esses 3 pastores nada mais é do que a tríade satânica ou tríade babilônica. Tríade satânica para ser destruída por total, como leremos no próximo capítulo agora de Ageu, a destruição total lá em Israel, depois da grande tribulação. Nós, a igreja, a casa de Davi, os remanescentes de Davi, pela interpretação, é muito provável que estamos naquela proximidade, estamos da 5ª para a 6ª trombeta, pois o paralelo de interpretação daquele dia, hora, mês e ano, a indicação leva para que seja o toque da 6ª trombeta, ligando esse paralelo com o de 1 Reis, ou melhor, com o comecinho de 1 Reis, e também aquele rei que Eliseu, estando prestes à morte, o rei chegou e gritou a ele: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Isso está para acontecer em nossos dias com a volta de Jesus. E Eliseu então pediu para o rei: atire as flechas. O rei atirou. Puff, somente 3. Eliseu então advertiu: deverias ter atirado 5 ou 6. Portanto, esse paralelo a gente liga também com Daniel capítulo 5, num paralelo para o capítulo 6, no verso 26, onde fala da assinatura do decreto reconhecendo o senhorio do Senhor Jesus. Que é isso? Ficou louco? Pirou, Tetel? Não, gente, não pirei não. É que você que está ouvindo isso pela primeira vez pode não estar entendendo, mas, amado, comece a pesquisar, analise a fundo. Breve eu vou estar publicando o livro, em nome de Jesus, quer republicar ele agora em março, o Nova Bandeira Brasil Fiel, que você pode estar vendo no final dos slides, no final desse áudio e vídeo, o site em que eu estarei republicando. Por enquanto, eu pretendo estar buscando apoio de Secretaria de Cultura ou outros apoios de outras editoras para estar publicando em outras escalas, em outras editoras também. Por quê? Esse conhecimento é um conhecimento que eu estou levantando uma bandeira para que nós busquemos o consenso de que devemos nos unir para que
essas promessas do Senhor, essas profecias do Senhor se cumpram em nossas vidas. Amém? Então, vamos seguir a paz do Senhor, sempre com amor, em comunhão com o irmão, independente da bandeira e independente da religião. Fazer o bem sem olhar a quem. Em nome de Jesus. Capítulo 2. A glória do segundo templo. Vemos que esse segundo templo, deixa eu ver lá. Para nós hoje, sabemos que é a glória da segunda e nova Jerusalém. Portanto, se você pesquisar na internet, você verá teoria da conspiração, você verá que estão já começando os trabalhos para se reconstruir o terceiro templo. E isso os remanescentes de Efraim, os da casa de José. Agora, para nós, remanescentes de Jacó ou casa de Davi, nós contemplamos a glória da Nova Jerusalém, porque teremos a primeira ressurreição e, em seguida, seremos arrebatados, enquanto eles ficam com a glória dessa terceira casa, nós passarão pela grande tribulação, nós estaremos participando da boda do tribunal de Cristo e da boda do Cordeiro. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Jodaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu que tendo Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela. Pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais.
porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejo de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, repreensão e promessa de bênção. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na aba da sua veste, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado. E os sacerdotes, respondendo, diziam: não. E disse Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar nalguma dessas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo, diziam: ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, esta é a nação diante do meu rosto, disse o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, desde este dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e não havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, e toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde ao 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo, ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor. Ponde o vosso coração nestas coisas.
Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. A destruição dos inimigos, a elevação de Zorobabel. Hoje, em nossos tempos, temos a elevação da igreja, ou como no final de Zacarias, na parte dos capítulos 8 a 14 de Zacarias, temos a igreja sendo exaltada. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: Falai, farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, e te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Glória ao Santo, digno de honra, somente o Cordeiro, pois o livro da verdade, que já está escrito no céu, que prefigura que esta Bíblia que acabo de vos ler, o capítulo 2 do profeta Ageu, é apenas uma transcrição fiel da cópia, ou seja, é uma cópia fiel do que está escrito nos céus. Embora tenha alguns centros proféticos de estudos judaico-messiânicos, dizendo que as traduções de interpretação feita pelos padres, quando eles trouxeram a interpretação do aramaico para o latim, depois para o português e outras linguagens, houve-se alguns erros de interpretação, e disse que é em torno de 1000 ou mais de 1000 adulterações. Portanto, nós devemos, se conhecedores da interpretação e vemos que aquela adulteração, aquela informação é procedente, devemos corrigir, né, o nosso rumo, conforme o capítulo anterior desse livro de Ageu e também o último de Sofonia, que diz que nós devemos aplicar os nossos corações em fazer, né, em estarmos colocados diante do caminho do Senhor, ou seja, fazermos a vontade do Senhor, não conforme partidarismo ou por nosso próprio interesse ou por interesses, né, difusos, mas nós devemos fazer segundo o que a unção nos capacita, a unção que descreve a Bíblia Sagrada, pois em 1 João, no capítulo 2, no finalzinho desse capítulo, o amado pode conferir lá, o amado ou amada, né, que está ouvindo esse áudio e vídeo, pode conferir que a unção nos capacita. Portanto, queridos, tem algum tipo de conselho que às vezes um amado
em Cristo nos ajuda, que quer seja, né, um nosso líder, pastor, o bispo, né, o apóstolo, mas tem coisa que, conforme o nosso propósito, a nossa missão, o nosso chamado, é somente o Espírito Santo, pela comunhão com a palavra, com a intimidade com Deus. Amém? Nesse capítulo 2, então, vemos que a glória da segunda casa, logo no versículo 3, no finalzinho, o profeta Ageu, né, o Espírito Santo, né, inspirou o profeta Ageu a estar escrevendo, e o Espírito de Deus nos faz uma pergunta: não é esta como nada em vossos olhos, como comparada com aquela? E aí, amados, isso foi uma pergunta. Agora, aquela qual? A primeira ou a próxima? Jerusalém. Se bem que a Nova Jerusalém, na verdade, será o quarto templo, né? Porque o primeiro templo, erguido por Salomão. O segundo, nesse tempo de Ageu, Sofonias, Neemias, Esdras, né? Que foi reconstruído o altar, o templo, e também reconstruído os muros de Jerusalém. Agora, estamos próximos já, né, do manifestar do anticristo na 70ª semana, e vemos aí a conspiração, né, a teoria da conspiração, onde já está tudo pronto, todos os utensílios do pronto já estão feitos e já está sendo tudo preparado para a construção do terceiro templo em Jerusalém. E creio eu que aguarda-se apenas o tempo do Senhor, né? A hora determinada para o Senhor, para isso se cumprir. E, no entanto, o quarto templo será esta, a Nova Jerusalém, que do céu descerá ornada de ouro. E esta Nova Jerusalém está um pouquinho longe ainda, porque agora teremos, estamos muito próximos, né, da primeira ressurreição e o arrebatamento. Após o arrebatamento, teremos o manifestar, né, do anticristo. Com a vinda em glória do Senhor Jesus, 42 meses depois disso, teremos então a colocação meus queridos, é provável, muito provável, que a 70ª semana de Daniel, o tempo em que ficaremos, a igreja fiel ficará na boda, no tribunal de Cristo e boda do Cordeiro, será o tempo da grande tribulação, ou seja, a segunda metade, porque analisando-se o consenso entre as 4 principais teorias do arrebatamento dentro da cristandade, igreja cristã evangélica, protestante evangélica, analisando essas 4, vemos que no consenso entre a pré-tribulacionista, a mesotribulacionista e a pós-tribulacionista, unindo as 3 numa, vemos que o acontecimento mais provável é que seja com o toque da última trombeta, ou seja, com o toque daquela trombeta em que descreve o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15:52, que é a 7ª da sequência, 7 selos e 7 trombetas. Para você entender isso, você pode buscar lá no livro do profeta Amós. Deixa eu conferir. Livro do profeta Amós, no capítulo 7, verso 1, o mistério é: e formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia. Ou seja,
o princípio do rebento da erva serôdia se colocou depois da cegada do rei. A cegada do rei é Jesus pendurado na cruz para ser ceifada a sua vida. E logo em seguida, após a sua ressurreição, ou seja, depois da cegada do rei, o que fala a parte B deste capítulo 1, começou-se o rebento da erva serôdia com o Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, que é exatamente 10 dias depois da ressurreição. E ouvi, em um jornalismo na TV Globo, cerca de 2, 3 anos atrás, quando foi aprovada a lei da Marcha para Jesus, não sei se foi São Paulo ou a que nível que foi aquela aprovação, se foi nacional ou o que foi, que a data oficial da Marcha para Jesus seria 10 dias depois do Pentecostes. Observe, amados, o paralelo entre a quinta e sexta trombeta que falei no livro anterior do profeta Sofonias. Em um dos capítulos fiz um paralelo de comparação, pois ressurreição na Páscoa, 40 dias depois houve a ascensão de Jesus, mais 10 dias o Pentecostes, 50 dias, ou seja, 5, mais 10 dias. Agora no Brasil temos a data oficial da Marcha para Jesus, que é um ponto que celebrará a unidade cristã para a queda do principado babilônico em nossa nação. Portanto, amados, como vemos nos versos 20 a 23 deste capítulo 2 de Ageu, onde fala-se acerca da vitória do Santo do Altíssimo. Por quê? Aqui, Zorobabel, a meu ver, faz uma prefiguração de Jesus, onde Jesus, sumo sacerdote, o cordeiro consagrado, com seu anel de selar, é o cabeça da igreja, o corpo de Cristo, é quem tem a chave da vitória e entrega a quem quer que seja o seu escolhido, ainda que seja o menor, pois, disse Jesus, quando os discípulos arrazoavam-se entre si, quem seria o principal, ou seja, quem assentava à sua direita ou à sua esquerda. Portanto, Jesus disse: a mim não compete isso, mas a meu Pai. Portanto, se alguém quer ser o primeiro, seja, porém, o último, e que sirva ao invés de desejar ser servido. Glória ao Senhor por isso. E, antes de fechar, mais um paralelo entre a colocação de Jerusalém, a Nova Jerusalém sendo o quarto templo, esse, por sua vez, que descerá do céu. Queridos, vemos uma curiosidade no versículo 19, que se iniciou com uma pergunta: há ainda semente no celeiro? A videira simboliza a igreja, a figueira simboliza Israel, e a romeira? Alguma relação com Romanos? E a oliveira? Sabemos que da oliva sai o óleo, o azeite. E da romeira? Perdoe-me. Essa é para pesquisa e pedir auxílio do Espírito Santo. Se alguém conseguir encontrar algum paralelo dentro da palavra do Senhor que
traga a isso, por favor. Neste último slide que você está vendo está meu e-mail, meu blog, e que você poderá fazer contato comigo. E, inclusive, o meu celular da Vivo. Shalom Adonai e até a próxima.